Nós estamos na lição 19, o título da lição 19 é Encruzilhada, né? Pode colocar a apresentação ali, por favor? E quando a gente está numa encruzilhada, a gente tem que fazer escolha. Mas a verdade é que não precisamos das encruzilhadas, né? Físicas, literais. A gente escolhe o tempo todo, né? A partir do momento que acorda, aliás, a gente escolhe a que hora que acorda, né? Ou deveríamos escolher. Se não estamos escolhendo, podemos pensar sobre isso também. Mas, enfim, essa lição 19, ela vem depois de várias lições muito intensas, né? E eu acho que chega nesse momento, é natural que o celebrante sinta algumas emoções, né? Como, por exemplo, um certo desânimo, ouviu tanta coisa, né? Passou por tantas lições. Se você está lá no grupo de passos, eventualmente vem uma sensação de cansaço. No grupo de passos que nós temos aqui na IMEL, nós estamos nas lições do inventário. Inclusive, nós estamos num período de retiro de inventário. É bom, mas demanda muito trabalho. Então, é natural sentir cansaço, tá bom? Mas eu estou aprendendo que quando eu me sinto cansada, eu não preciso desistir. Eu posso descansar, retomar as forças e prosseguir, né? Ou talvez você, celebrante, talvez esteja nesse momento muito feliz, já experimentando mudanças, no mínimo algum alívio. E essa sensação de satisfação, de bem-estar, às vezes pode te levar, e a mim também, a tomar, por exemplo, decisão de parar. Não, já está tudo bem, já está tudo resolvido. Olha, eu já estou muito melhor da codependência, já estou muito melhor do controle, né? Na minha casa, no meu ambiente familiar, no meu trabalho, as coisas já estão diferentes, então eu acho que eu vou parar por aqui. São escolhas. E você pode fazer as escolhas que você achar mais conveniente para a sua vida, para o seu momento de vida. Aqui no CR a gente não tem que nada. Mas é importante pensar sobre essas escolhas. E é isso que a gente vai falar aqui, conversar também depois na sala de partilha. Então, nós estamos no princípio 7. Pode passar o próximo, por favor. Então, diz assim o princípio 7. Nós já lemos, mas eu vou ler novamente. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Feliz as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. E o próximo slide vai ter aí o passo 10. Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. É o texto que está lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Eu acho muito interessante que tanto o princípio 7 quanto o passo 10 ele nos traz a ideia de tempo, né? Então, diariamente, eu reservo um tempo com Deus. Diariamente, é um dia de cada vez. Tempo. Tempo eu tenho. Eu acho muito interessante, às vezes, e agora eu estou prestando mais atenção nas coisas que eu falo, eu acho muito interessante quando eu falo assim, para mim mesma ou para alguém, ai, não tenho tempo para fazer isso. Tempo eu tenho. Talvez a frase correta é: eu não quero fazer isso. Isso não é a minha prioridade nesse momento. Ou então eu quero fazer isso, porque isso é prioridade. Isso é fundamental. Então, as nossas escolhas, de maneira geral,
As nossas escolhas, elas vão refletir isso. O que que é prioridade em minha vida e o que que pode ser adiado, não é? Outro aspecto da escolha que talvez seja muito importante é o que é irrelevante e o que é fundamental. Por exemplo, sair de casa com um par de meias igual pode ser irrelevante. Nesse momento aqui é irrelevante. Você não está vendo, nem você de casa, nem você aqui. As minhas meias, vocês não estão vendo. Então, isso é irrelevante. Se por acaso eu coloquei uma, né, da turma da Mônica e outra de gato, porque eu tenho muita coisa de gato, não tem o menor problema. É irrelevante isso, né? Agora, algumas escolhas que eu faço sobre o aspecto daquilo que é fundamental. É fundamental. É, eu estou no CR há algum tempo. E eu gosto de dividir esse tempo entre um tempo em que eu me colocava no papel de vítima apenas, e a partir de um tempo eu comecei a me responsabilizar. Então, de 2009 até 2019, eu fui a vítima, e a partir de 2019 eu comecei a me responsabilizar. E hoje, embora passado alguns anos, né, um pouco mais de uma década, eu escolho continuar aqui. Eu escolho continuar pensando sobre os princípios, os passos. Eu escolho continuar partilhando. Eu escolho eventualmente participando de um grupo de passos. Eu escolho estar na sala de partilha. Eu escolho manter um relacionamento de afilhada e madrinha. Eu escolho manter um relacionamento onde eu presto contas, porque eu concluo que isso é fundamental. Talvez, em algum momento, isso passe a ser irrelevante. E quem vai escolher isso vai ser eu. Nesse momento, é fundamental, é importante, é prioridade na minha vida. Então, eu reservo tempo para isso, porque eu estou aprendendo que tempo eu tenho. O que define é o que é importante e o que é prioridade, entre outras coisas, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, eu coloquei aí como se fosse jogo da vida, né? Um caminho, representando aí a nossa jornada no Celebrando a Recuperação. A gente teve um início, cada um de nós aqui teve um início, e esse início, geralmente, ele é marcado pelo confronto da nossa negação. E aí a gente se depara com as nossas vulnerabilidades, a gente tem que admitir que não pode muitas coisas, mas a gente olha para o nosso poder superior, a gente se enche de esperança. Alguns assumem a responsabilidade, listam erros e acertos, confessam os seus erros, celebram os seus acertos, partem para um processo de reparo, de perdão. E aí, semana passada, a gente ouviu sobre a graça. E aí, quando a gente chega nesse momento do ciclo onde a gente ouve pela graça, nossa, a graça às vezes parece um sofá bem gostoso, né? Depois de um dia bem cansativo. A vontade que dá é deitar ali e ali ficar. Isso é uma escolha. Só que no esquema ali, o caminho ainda não acabou, né? Talvez para você tenha finalizado. Para mim, eu penso que ainda não. Mas eu quero sugerir essa reflexão. Será que acabou? Será que tá bom mesmo? Será que tá ok? Será que não há nada mais a ser feito? Pode passar o próximo. Podemos ir lá para o litoral, lá para Jeri, naquele paraíso. Podemos ir para lá? Ou a gente precisa continuar ainda, um dia de cada vez? Não que continuar um dia de cada vez não inclua gerir, pode incluir o que você quiser, né? É bom que inclua, né? Reconhecer o belo da vida. Esse- Mas a brincadeira aqui é para a gente pensar exatamente nesse conforto.
Eu fico nesse conforto ou eu caminho ainda, procurando áreas que eu ainda estou em negação, pedindo a Deus para me ajudar nas minhas vulnerabilidades? Será que ainda vale a pena continuar confessando? Será que vale a pena continuar na sala de partilha, no grupo de passo? Será que não tem mais? Essa que é a reflexão. E aí, o próximo, por favor, o passo 10, ele tem 3 sugestões para nós, né? Eu coloquei para você, mas eu me incluo. E são essas 3 sugestões que a gente vai detalhar aqui. A primeira é dedicar tempo para escrever agora um inventário diário. Nós tivemos aqui as lições do inventário moral, o inventário espiritual. Quem está lá no grupo de passos está fazendo, nessas 2 semanas, o retiro de inventário. A gente passa várias semanas nas lições do inventário, porque realmente é profundo, é denso. Mas depois que passa esse período mais denso, a gente tem a escolha de manter o inventário diário. Eu sempre penso, a analogia mais adequada para mim é uma casa. Eu pego um dia para fazer uma faxina bem grande na minha casa. Eu posso deixar e aí de repente eu marco um dia para fazer uma outra faxina, ou eu posso facilitar o meu próprio trabalho. Eu posso fazer alguma manutenção e aí, quando for o dia de fazer uma faxina mais pesada, vai estar menos pesado, porque eu já fiz uma manutenção diária, não é? Outra sugestão: estabelecer as coisas boas e ruins. E aqui, falando de mim, o que esse item tem para dizer para mim, entre outras coisas, é que eu acho que eu ainda estou entendendo o que é bom e o que é ruim. Exemplo: eu achava que sempre dizer sim era uma coisa boa. Eu achava que dizer não era uma coisa ruim. E eu achava isso por causa da codependência, porque o codependente, ele se sente amado, ele acha que será amado se ele fizer. Ele não entende a possibilidade dele ser amado se ele simplesmente ser o que ele é, se ele for o que ele é. Então, o codependente precisa estar sempre fazendo, e para sempre fazer, eu preciso sempre aceitar as demandas. Agora, eu acho que isso talvez não seja tão bom. Então, veja, o meu conceito de coisa boa e coisa ruim está mudando, né? Outra coisa que eu achava bom, aliás, outra coisa que eu achava que era ruim, era eu separar tempo para mim. Também está muito relacionada com a dependência. Eu achava que a pessoa que separava tempo para ela era alguém egoísta, né? Não era alguém muito legal. Agora isso já mudou na minha mente. Ter tempo para mim, para eu pensar sobre mim, é fundamental. Então eu preciso desse tempo. E a próxima sugestão é zelosamente reconhecer os erros. Pode passar o próximo, por favor. Então, no inventário diário, né? Então, por que que é bacana e como fazer esse inventário diário? Antes, vamos lembrar desse texto aqui que está em Lamentações 3:40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, diariamente, a Bíblia me convida a pensar naquilo que eu tenho feito. Não apenas aquilo que eu tenho feito de ruim, mas também aquilo que eu tenho feito de bom. É o que temos feito, é tudo, não é? Então, uma sugestão aí de como fazer o inventário diário. A gente vai passar aqui bem superficialmente, porque a gente vai ter uma lição só sobre isso, ok? Mas algumas dicas, perguntas que você pode fazer para si mesmo ou para si mesma. Que bem que eu realizei hoje? O que eu fiz de bom hoje? Em que área eu pisei na bola? Poderia ter feito diferente. Fiz ou disse algo que feriu alguém? Devo pedir desculpas a alguém? O que que eu aprendi hoje?
Então, são perguntas que eu posso usar para fazer o meu inventário diário, né? Pode passar o próximo, por favor. Estabelecer as coisas boas e ruins. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Texto de 1 João, capítulo 1, os versículos 8 a 10. Então, aquilo que eu comentei ao longo desse tempo, pensando sobre mim, ouvindo as partilhas, os meus conceitos sobre coisas boas e ruins, eu acho que eles têm se refinado. Não que eu não soubesse nada, eu sabia, obviamente, mas isso vem se refinando. Então, por exemplo, o que que eu troquei de forma geral de lá para cá, né? Eu deixei o lugar de vítima para assumir as minhas responsabilidades. A partir do momento que eu entendi que eu tinha sido vítima dos abusos da infância, depois na adolescência, na juventude, na vida adulta, porque a pessoa, geralmente, né, a pessoa que sofre abuso, seja de qual natureza for, e quanto mais na infância, mais aquilo se perpetua. Então o indivíduo vai repetindo. Então ele está sempre na posição de abusado. Quando eu entendi isso, eu me vi como vítima. E isso tem o seu conforto também, porque se eu sou a vítima, eu posso apontar o dedo para quem eu quiser. Não exatamente assim, mas era assim que eu pensava. Quando eu comecei a assumir as responsabilidades, incluindo tratar os prejuízos desses abusos, muita coisa mudou. Outra coisa que mudou, eu tenho tentado não ocupar o lugar de Deus. Eu tenho tentado abandonar o controle. Então, para mim, era uma coisa boa se eu fosse sempre decidida, se eu resolvesse as coisas todas sozinha. Pedir ajuda era muito humilhante. E quando não era humilhante, tinha o medo da rejeição. Então, eu vou pedir ajuda e se a pessoa falar não? Como é que eu vou ficar? Vai ser muito difícil ouvir o não. Então, esses pensamentos me faziam desejar o controle. Hoje eu já quero abandonar o controle, porque eu já entendi que quanto mais controladora, mais descontrolada eu estou. Zelosamente reconhecer os erros. Pode passar o próximo. Olha o texto. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a Deus, e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Prontamente. Esse prontamente, esse tempo ele pode ser um tempo para mim e ele pode ser um tempo para você. Mas quando eu falo prontamente, nós entendemos do que nós estamos falando, ok? O prontamente para mim, ele pode durar 10 minutos. Eu percebi que eu fiz alguma coisa errada. Tem dia que o prontamente pode levar 10 minutos. Tem dia que o prontamente vai levar um dia inteiro. Tem dia que o prontamente vai levar uma semana. Mas é prontamente. O convite aqui, a sugestão aqui não é definir um tempo. Olha, quando isso acontecer, você. A ideia aqui é a disposição, é não deixar para lá, é não empurrar a sujeira para debaixo do tapete, porque senão vai acumular. Prontamente apropriar-se da graça e abandonar o orgulho. E aí, lembrando da semana passada, que a gente viu a lição sobre a graça, é bom lembrar que a graça é sobre todos, não é sobre só eu, não é sobre só a minha pessoa. Então, isso me ajuda
a buscar resolver as questões o mais rápido possível. Isso quebra, isso desarma o meu orgulho. Então eu não fico, eu já não fico mais tanto tempo naquela, mas fulano podia ter feito assim também, né? Fulano podia ter, não, não, agora é sobre mim. Tá todo mundo no mesmo patamar. A errou e B também errou. Eu também errei, eu também erro. Então esse prontamente tem essa essa característica de disposição, de estar afim de. Quem está afim, né? De maneira geral, tem mais disposição para fazer aquilo que tem que ser feito. Mais sugestões, pode passar o próximo, por favor. E aqui lembrando, né? Você no CR você não tem que nada. Você que decide, é você que escolhe, tá? E algumas sugestões. Fazer inventário diário, que nós já comentamos. Procurar padrões negativos. O que são padrões negativos? São coisas ruins, maus hábitos que se repetem, né? É, a, as últimas 3 semanas eu me vi querendo controlar novamente algo que já estava mais quietinho, mas aquilo veio, aconteceram algumas situações e eu me vi querendo controlar. E eu fui percebendo isso por causa do inventário diário, que eu escrevo e semanalmente eu partilho com a minha madrinha. Então, na partilha, ela nem precisou falar, ó, eu mesma, na hora que eu fui falando, eu falei, ó, tá acontecendo isso, né? Então, fazer inventário diário me ajuda a perceber padrões negativos, ou que estão voltando, ou que estão nascendo. Outra sugestão, fazer os reparos prontamente. É isso que nós acabamos de falar. Compartilhar essas observações com padrinho, madrinha, prestador de contas, não ficar sozinho. Essa é a dica. Estabelecer com Deus um plano de ação para superar os desafios da sua recuperação. Nessas semanas aí que eu me vi de novo querendo controlar na codependência, aconteceu uma coisa, eu quero partilhar aqui, né? Na a minha definição de codependência e dependência afetiva é que essas duas situações elas estavam no oposto. Então, na minha mente tinha o codependente aqui de um lado e o dependente emocional de outro lado. Não demorou muito no CR para eu me ver como uma codependente. Não demorou muito diante de outras áreas de recuperação, né? Tô falando. Não demorou muito para eu dar nome para isso, para eu começar a partilhar. Agora, eu nunca tinha me visto como dependente. E olha que, no meu caso, como isso está atrelado ao orgulho, porque na minha cabeça, o codependente está acima. O codependente é o que controla, é o que manda. O dependente não sabe nada, não sabe decidir, não sabe escolher. Então eu nunca tinha me visto como uma dependente emocional, uma dependente afetiva. Mas nas últimas semanas eu me vi. E isso veio direto no confronto contra o meu orgulho. Mas eu me vi. Eu me vi como uma dependência afetiva gigante. E mais uma vez, isso veio à tona no meu inventário diário, nas minhas conversas com as minhas prestadoras, minha madrinha, né? Então nós montamos, nós porque é um trabalho multidisciplinar, não é um trabalho multidisciplinar, estou usando o termo do meu trabalho aqui, mas é um trabalho de várias mãos. Então, quando eu digo nós, sou eu, Deus, meu poder superior, minha madrinha, grupo de passos, nós pensamos num plano de ação, mas eu escolhi. Eu voltei para a terapia. Estou na segunda semana, né, de volta na terapia. Eu comecei a fazer terapia em 2016, parei o ano passado e estou retornando agora, porque eu entendi que isso vai me ajudar, entre outras coisas. Isso é mais uma ferramenta no meu plano de ação.
Esse é o meu plano de ação, tá bom? Se você se identifica, ok. Se não faz sentido para você, também tá tudo bem, tá? É só uma partilha. E aí, já encerrando aqui, eu quero deixar duas perguntas que você pode utilizar no grupo de apoio, no grupo de partilha ou não. Pode passar o próximo, por favor. As duas perguntas mote que eu quero deixar aqui. A primeira, em quais hábitos positivos eu poderia investir tempo ou mais tempo? Vou repetir, tá? Em quais hábitos positivos eu poderia investir tempo ou mais tempo? E a outra pergunta, quais hábitos negativos eu poderia abandonar? Quais hábitos negativos eu poderia abandonar? Então, essas são as perguntas que eu vou deixar para você que vai participar da sala de partilha. Você não é obrigado a responder. Aliás, você não é obrigado nem a partilhar com palavras, porque nós consideramos o silêncio também uma partilha. E é isso. Obrigada por me ouvirem.